Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos a palavra de Deus através aqui do nosso canal no YouTube. Peço a todos aqueles que não são inscritos para se inscreverem no canal, ativar esse sininho de notificações para que todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo aqui você seja avisado e avisada, tá bom? Hoje nós vamos continuar, o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos aí no estudo das cartas paulinas, já faz um bom tempo, e aí devido à interrupção dos cultos no templo da Assembleia de Deus Madureira, campo interestadual de Patrocínio aqui em Matosinhos, de não podermos estarmos nesse templo devido ao decreto que saiu em Minas Gerais, da Onda Roxa, para todos os municípios de Minas, e claro, chegando à nossa cidade, nós então optamos por continuar dando os estudos, fazendo os cultos através aqui da internet, tá bom? Então, peço a todos que abram aí as vossas Bíblias, aqueles que estão com ela, e se você não estiver com a Bíblia nas mãos, por gentileza, busque, coloque perto de você, se estiver assistindo aí na televisão, no seu telefone, qualquer que seja o aparelho, no computador, enfim, que você esteja com a Bíblia aberta e vamos aqui acompanhando versículo a versículo do capítulo 3 de Paulo aos Efésios, que é onde nós paramos. Nós concluímos o capítulo 2 e vamos entrar no capítulo 3. Então, como é o primeiro estudo, dentro do capítulo 3, automaticamente leremos todo o capítulo 3, tá bom? Lembrando que tanto nas terças e nas quintas vai ser lançado o vídeo aqui do estudo, no horário do que seria o culto no templo, ou seja, 19 horas. No caso do domingo, é o único dia que o culto é 18 horas na nossa igreja. Então, 18 horas de domingo, o vídeo sai para os irmãos e irmãs, tá bom? Peço a você que abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos versículo 1 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, tá bom? Vamos lá juntos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério ou do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Versículo de número 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui, meus queridos irmãos e amadas irmãs, há continuidade, como vocês percebem, da carta dos ensinamentos de Paulo à igreja que se encontrava em Éfeso. E Paulo inicia o capítulo número 3, vamos assim dizer, voltando para ao propósito, né, da sua vocação de apóstolo, do exercício de empreender seu tempo, seus esforços, o seu conhecimento, sua energia para evangelizar, para pregar, para anunciar o reino de Deus aos gentios. Por isso, ele começa dizendo assim no versículo 1: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Porque no capítulo anterior você deve se recordar que ele explica que tanto os judeus como os gentios são unidos na cruz de Cristo, como sendo o único caminho para a salvação. Então ele se coloca, né, como sendo aquele que foi chamado por Deus para então anunciar essa salvação através da cruz de Cristo aos gentios. Diferentemente, por exemplo, do apóstolo Pedro, que pregava aos judeus, que foi vocacionado à pregação do evangelho para os judeus. Já Paulo é vocacionado por Deus a pregar para os não-judeus. Por isso ele vai nessas cidades ali, ele viaja, né, por tantos lugares, faz 3 viagens missionárias pelo menos, percorrendo caminhos de terras gentílicas para então anunciar o reino de Deus. E não ficou preso ali dentro das cercanias, dentro onde estava, vamos assim dizer, majoritariamente judeus. Mas ele vai aonde, em terras estrangeiras, em terras onde os não-judeus viviam, para anunciar a salvação através de Cristo. E ele diz que esta é a causa que os leva a se colocar de joelhos, a orar, a clamar a Deus, para dar a ele sabedoria, para dar a ele palavra, para dar a ele ousadia, coragem a percorrer todos os locais por onde ele passou, pregando o evangelho, inclusive na cidade de Éfeso. Ok? No versículo 2 ele diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Ou seja, se é que eles entendem ou tenham escutado de que Paulo tenha sido esta pessoa vocacionada por Deus a ir a eles, gentios, pregar o evangelho. Porque talvez, claro, não tivesse chegado ao conhecimento de todos os irmãos de Éfeso isto, né? Ou de todos os demais que ali pudessem entrar em contato com essa carta, com o conteúdo dessa carta. Talvez não tivesse essa noção de que Paulo é esse judeu, ex-perseguidor da igreja, que agora foi chamado por Deus, lá no capítulo 9 de Atos, né? Começa essa saga mais propriamente dita de Paulo, para então, onde ele se converte a caminho de Damasco, né, encontra com o Senhor, encontra com ele, e ele então passa ali a ter uma mudança radical de comportamento, de entender a realidade, de entender as concepções espirituais, religiosas, e ali ele então inicia, vamos assim dizer, não do ponto de vista formal a sua carreira, mas do ponto de vista espiritual. Paulo ali tem um início no Evangelho através da sua conversão ao caminho de Damasco, né? E ele então, no versículo 3, ele diz: pois segundo uma revelação
me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ou seja, Paulo, ele a todo instante, lá em Coríntios também ele faz isso, ele recorre a uma questão de transcendência desse recebimento do que é a graça. Porque, como deve ser de conhecimento de todos, Paulo era fariseu, formado aos pés de Gamaliel, alguém versado na Torá, na lei judaica, contudo, não era ele apóstolo de Jesus, não foi ele chamado a princípio lá, junto com os 12, a posteriori, vindo Judas a trair Jesus, entrando então Matias, ele não estava dentro desse grupo. Paulo é alguém que vem depois, né, da ressurreição de Cristo e da assunção de Jesus aos céus. Paulo vem bem depois. Então ele deixa isso, né, bem claro, de que esse mistério, e aí ele vai, e daqui a pouco nós entramos nessa questão do que ele está chamando de mistério, esse mistério que é a revelação de Cristo, né, essa manifestação de Jesus a ele, e que por meio do qual ele começou então a compreender melhor aquilo que ele era mestre, ou seja, da lei judaica. Porque ele lia a lei judaica através das lentes dos rabinos, através das lentes da cultura, claro, judaica. Então o evangelho através de Cristo e na revelação que Jesus faz a ele, vamos dizer assim, delibera uma nova forma de enxergar, ou seja, Paulo troca de lentes, eu gosto dessa expressão, ele troca de lentes, e aí ele tira a lente do judaísmo e coloca a lente da graça e do evangelho, a qual veio por, como ele próprio diz, através de uma revelação, esse mistério de Deus. Ok? No versículo 4, ele diz assim, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha bem, ele começa a deixar claro que quando lerdes o que ele está transcrevendo, né, o que ele está deixando aqui evidenciado, eles vão começar, os Efésios, claro, chegando a todas as demais igrejas, né, depois que o cânone é fechado, onde há uma circulação dos textos do Novo Testamento, na igreja onde há um fechamento dessa regra que é os livros sagrados do Novo Testamento, eles iam começar então a ter um entendimento do qual era a revelação do mistério que a Paulo foi dado, do que é a graça. Paulo como, não sei se é de conhecimento dos irmãos, se não for, fiquem sabendo, Paulo é aquele que é considerado o sistematizador da fé cristã. É quem vai então organizar a forma da fé cristã de ser. Paulo é o primeiro a escrever algo sobre o que é evangelho, sobre o que é os ensinamentos de Jesus. Né? Na ordem cronológica do texto que encontra em suas mãos, obviamente que se encontram lá a partir dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vinda posterior um livro escrito por Lucas, que inclusive andava com Paulo, que é Atos dos Apóstolos, né? E depois vem Romanos. Contudo, dentro da escrita, o primeiro livro a ser escrito, há quase que um consenso entre os teólogos, claro que tem poucas divergências, mas a maioria há de concordar, que a primeira epístola a ser escrita é a 1 Tessalonicenses. Então Paulo é o primeiro a começar a esboçar e organizar o pensamento cristão, ou seja, uma filosofia cristã, se assim podemos dizer. Então ele é aquele que vai colocar de forma organizada o que Jesus ensinou. Então ele começa a dizer isso aqui, que quando eles lessem, eles iam começar a entender a revelação que a ele, Paulo, foi dada desse mistério, ok? E ele vai dizer, claro, aí no versículo 5, assim, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Veja bem, Paulo está dizendo aqui que em gerações anteriores não foi dada a revelação que foi dada aos apóstolos.
Por quê? Isso é até uma questão assim, que parece ser meio óbvia, mas é preciso sempre, como se diz aqui no linguajar brasileiro nosso aqui, né, no adágio popular, é preciso botar a bola no chão, aqui usando a metáfora futebolística. Por quê? No Antigo Testamento, eles entendiam a revelação de Deus de uma outra forma, até porque a maioria dos profetas é por quem esta palavra foi sendo constituída e foi sendo escrita. Claro, com exceção da Torá, que já tinha vindo anteriormente, né, através de Moisés. Então ali já houve uma sistematização do pensamento judaico, pelo menos de uma organização ritualística, moral, de uma organização civil na sociedade judaica através da Torá, através dos 5 primeiros livros da Bíblia. Contudo, através dos profetas veio-se construindo a palavra de Deus no Antigo Testamento. E quando essa palavra ia sendo construída, eles não tinham dimensão do que estavam falando totalmente. Deus os revelava, falava diretamente com os profetas, e os profetas repassavam a mensagem de Deus para a população, né, para os judeus, para os hebreus, para os israelitas. E então, alguém, claro, os profetas mesmo, foram escrevendo o que Deus ia dizendo a eles. Contudo, eles não tinham dimensão do que estava sendo revelado ali. Ok? Só aquilo que era da praxis, né, de imediato para os judeus. Contudo, havia ali contido naquela revelação de Deus aos profetas uma questão profética, uma questão para o futuro, uma questão que não dizia daquele tempo a qual eles estavam inseridos. Ou seja, como diz o escritor aos Hebreus, o Antigo Testamento é sombra dos bens vindouros. Por isso que quando Moisés organiza o Pentateuco, ninguém que lesse Levítico ia entender que aqueles rituais todos diziam respeito e apontavam para o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Quando ele levanta a serpente no deserto, ele não tinha dimensão de que aquilo estava falando, que Deus enviaria seu filho na terra para que ele fosse então crucificado e ali sarasse todos aqueles que nele crescem, como a serpente, quando levantada no deserto, sarou o povo israelita. Da mesma sorte que Abraão, quando disse que Deus proveria para si um cordeiro, ele não sabia que ali estava ocorrendo uma figura, um apontamento, uma tipologia do que Deus iria fazer com seu filho, imolá-lo para sacrificá-lo para a remissão do pecado de todos aqueles que nele creem. Percebe? Eles iam falando, iam recebendo de Deus, mas eles não tinham essa dimensão. E esse mistério que estava contido ali nas páginas do Antigo Testamento foi revelado através dos apóstolos. Quando Jesus, então, vem em carne, se materializa, né? Ele vem tabernacula nessa terra, então ele começa a revelar todas essas coisas, esses apontamentos do Antigo Testamento, para esse mistério que estava lá o tempo inteiro contido, mas que não era decodificado. Né? Por quê? Porque não tinham dimensão da grandeza, da sabedoria de Deus. Um grande exemplo disso é o próprio tabernáculo em si, né? Que é a representação de Jesus. Mas ninguém entendia isso, eles não sabiam disso. Né? Por dentro, ouro, glória, manifestação da Shekinah de Deus, por fora, peles de texugo, um negócio não muito agradável aos olhos. E Isaías, em um momento, vai dizer que não se via nele beleza ou formosura, percebe? Não no tabernáculo, ele está falando daquele que haveria de manifestar, mas sem entender que tudo isso tinha correlação. Tudo isso tinha um fio condutor. Qual é o fio condutor? Cristo. Ele está contido em praticamente todos os textos da Bíblia Sagrada. Tudo aponta para Cristo. Percebe? É um mistério, e a qual foi revelado. E Paulo está aqui então dizendo que não foi revelado em gerações anteriores, mas isso se revela quando Jesus manifesta-se nessa terra. Então é dado a conhecer a todos. Por isso, em um momento, Jesus, orando, falando com Deus, ele diz: Pai, muito graças eu te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste dos sábios entendidos.
Percebe? Então há uma revelação, havia um mistério, e a qual foi revelado através dos apóstolos, na pessoa de Jesus, e chega até nós hoje com a revelação dada. Por isso, queridos irmãos e amadas irmãs, quando quem aqui vem no nosso templo, na nossa igreja, e acompanha aqui o que nós dizemos com frequência, perdão, de que quando nós falamos aqui sobre uma revelação ter que ter fundamentação bíblica, é justamente por isso, porque já nos foi dado a revelar o mistério. Então ninguém hoje pode chegar na igreja e dizer, assim diz o Senhor, e isso não ter uma correlação direta com o texto sagrado, mesmo que isso seja uma particularidade da vida de uma pessoa específica na contemporaneidade. Contudo, o que essa pessoa trazer dizendo ser uma revelação da parte de Deus tem que automaticamente correlacionar-se com o texto sagrado, porque já nos foi revelado os mistérios de Deus através de seu Filho, na manifestação de Jesus nessa terra. Ok? Mas vamos continuar aqui. Versículo 6. A saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Veja bem, os judeus tinha-se uma ideia no Antigo Testamento de um Deus regional. Vamos começar por aqui. Por exemplo, os babilônios tinham lá como seu Deus máximo Marduk. Então tinha-se uma concepção de que Marduk era Deus dos babilônios, da região babilônica, da geografia. Geograficamente, ele era rei, ele era Deus daquele lugar. Correto? Íris, Osíris e tantos outros, né? Lá também, lá no Egito, era Deus do Egito, ou deusa do Egito. Enfim, lá tem vários. Então não vou aqui entrar no mérito de quais são todos, ok? Mas tinha também o Deus dos filisteus, percebe? E, claro, chega aqui nos israelitas, o Deus dos israelitas. Por isso que você vai ler lá constantemente, muito essa questão. Deus dos israelitas. Então os gentios, os não-judeus, não eram considerados como sendo pertencentes à aliança com o Deus dos israelitas. Por isso que Paulo vem dizer aqui que foi dado a ele, aos apóstolos, o mistério de entender que não tinha o Deus dos israelitas. Que esse Deus que os israelitas diziam ser o seu Deus, na verdade é o Deus de todos quantos nele crê. Mas isso já estava contido lá no Antigo Testamento. Só que eles não tinham a concepção, eles não tinham condição de entender isso. Percebe? Porque conhecimento, inclusive, é assim mesmo, né? Ele é dado gradualmente. A própria revelação bíblica, a própria profecia bíblica, quem recebia essa profecia não tinha um entendimento por completo da profecia. Né? Como até hoje é. A gente, quando escuta e recebe uma promessa de Deus para a nossa vida, nós não temos dimensão por completo de como vai se cumprir aquela promessa. Né? E quando eu digo que ele já tinha lá no Antigo Testamento, já estava contido lá e eles não interpretavam, se você ler lá, por exemplo, em Gênesis 12, onde vai falar da chamada de Deus chamando Abraão, você vai ver que Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebe? Todas as famílias da terra. Ou seja, não é só as dos judeus, é todas as famílias da terra vão ser benditas em ti. Então, assim, seus filhos serão incontáveis, como a areia do mar, como os grãos de areia, como as estrelas do céu. Então ele não tinha dimensão disso. Ele achava que era a prole dele ali, só a prole dele, percebe? Mas tinha uma questão espiritual transcendente que ele não tinha condição de aprender naquela época. E a qual Paulo está aqui agora dizendo, né, que foi dado através do Evangelho demonstrar a gentios e judeus que esse mistério foi revelado de que a salvação para todos está no Evangelho através da pessoa de Cristo. Ok? Né? E aí ele diz no versículo 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Paulo está dizendo, não é segundo o que eu entendo, o que eu sei,
Mas foi uma graça, foi um favor que eu não merecia. E Deus me chamou, me vocacionou para ser o anunciador deste evangelho, dessas boas novas, dessa notícia a vocês, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele me chamou para isso, ele me vocacionou para isso. Ok? Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, que me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Né? E quando diz insondáveis, vou começar pela parte B do versículo, só de falar que desses mistérios que a seu tempo vão ser revelados, você percebe que são insondáveis o conhecimento, o conhecer, o saber de Deus, né, em Cristo. Então, assim, é algo muito profundo, é algo que nós temos, nós humanos, né, temos a mania por achar que sabemos as coisas. Nós, inclusive, interpretamos o mundo a partir do que nós sabemos. Né? Nós temos, infelizmente, pouca humildade algumas vezes para entender que o que nós sabemos é quase nada perto do que o mundo é. Imagine no que tange as coisas espirituais, os mistérios de Deus. Se das coisas, vamos dizer, aqui da Terra, sobre, por exemplo, a filosofia humana, sobre a ciência humana, sobre o conhecimento humano, nós sabemos muito pouco. Imagine sobre as questões espirituais, as questões de Deus. Aí que nós sabemos menos ainda. Mas Paulo diz assim, a mim, o menor, foi dado a mim, o menor de todos os santos. Por que ele se considerava o menor? Você sabe que Paulo, esse nome Paulo é um nome romano, que ele vai se utilizar, né? Até porque está pregando aos gentios, e Roma era o império da época, então nada melhor do que utilizar-se desse nome romano, Paulo, né? Mas o nome hebreu de Paulo é Saulo, ou, como você preferir, Saul. Saul era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é considerada a menor das tribos. Ela era numericamente a menor, ok? E claro que sendo menor numericamente, tinha um exército menor, tinha uma força menor, enfim. Mesmo que Saul lá já começa a organizar um exército, né, ganhar alguns espaços, né, inclusive, claro, com o maior arquirrival dos hebreus naquela época, que eram os filisteus, mas enfim, mas ela é a menor tribo de Israel. Mas aí Paulo, além de ter essa aliança própria com a tribo de Benjamim, ele também, claro, é alguém que não era considerado, ou inclusive foi colocado em xeque algumas vezes, o apostolado de Paulo, a chamada de Paulo, porque ele não andava com os apóstolos, ele não andou com Jesus, né, no período antes de Jesus ser crucificado, ressuscitado e assunto aos céus. Não, ele veio depois. Então, ele se considerava o menor dos santos, né? Ele se colocava nessa posição, percebe? Mas, pela dimensão do ministério de Paulo, se é que nós podemos ficar falando de alguém maior ou menor, que como disse Jesus, né, falando de João o Batista, esse é o maior nascido de mulher. Mas no reino, ele é o menor. Né? No reino dos céus é o menor. Ou seja, não devemos ficar aqui colocando como Paulo é maior que Pedro, Pedro é maior que Tiago, João é maior que Tiago. Enfim, isso não cabe. O que cabe é que na dimensão do ministério de Paulo foi alguém que exerceu muito bem sua chamada, que Deus através dele ganhou muitas almas. E, inclusive, como eu disse, organizou e sistematizou inclusive o pensamento cristão. Tá bom? Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Como eu já até falei anteriormente, estava oculta em Deus algumas coisas, né? Ou muitas coisas, e que vem se revelando, e vai continuar se revelando. Quando nós pensamos, por exemplo, nas questões apocalípticas, né, relacionadas ao fim dos tempos, é muito difícil, inclusive, fazer precisões, precisar situações e correlacioná-las com a Bíblia, porque são algo que vão sendo revelado, mas que é muito difícil fazer uma correlação direta com os textos bíblicos. A título de exemplo, a pandemia que estamos vivendo. Algumas pessoas podem entender, isso é um sinal apocalíptico. Sim, porque desde quando foi anunciado,
essas coisas vão acontecendo e foi anunciado que teriam pestes, guerras, rumores de guerras, né? Haveria um aumento dessas situações. Contudo, nós não podemos concluir daí que vai ser daqui a pouco porque está acontecendo isso agora, porque estas coisas sempre aconteceram. Então algumas coisas estão ocultas em Deus. Vão sendo reveladas, vão acontecendo, por exemplo, de que haveria peste, rumor de guerra. Isso vem acontecendo desde quando Jesus pregou. Né? Não é a primeira peste. Teve a gripe espanhola, que matou 100 milhões de pessoas aproximadamente, como diz esse livro. Percebe? Então, assim, houve outras coisas terríveis, né? Houve outras situações terríveis. E que, como é apocalíptica, vai se revelando aos poucos. Então tem questões que estão ocultas em Deus. Percebe? Estão ocultas em Deus. E nós precisamos ir, vamos assim dizendo, na medida do possível, tentando entender o que Deus está nos dizendo através dos eventos históricos. Né? Mas não necessariamente afirmando categoricamente, qualquer um são, qualquer estudioso bíblico, qualquer pregador são, qualquer teólogo são, né? Quando eu digo são aqui, que guarde e esteja em seus perfeitos juízos, e seja honesto intelectualmente, vai saber de que é muito difícil afirmar, através dos textos apocalípticos, por exemplo, as situações que estão ocorrendo. É muito difícil, porque é muito difícil fazer uma exegese, uma interpretação bem apurada dos textos apocalípticos. Então tem muitas coisas que estão ocultas em Deus. Contudo, algumas, as que foram reveladas e que foram assim apresentadas de forma mais evidente, mais concisa, mais claras, Paulo e os demais apóstolos veio nos dizendo, veio sistematizando, veio escrevendo para que nós chegasse até nós esse conhecimento sobre Deus. Tá bom? E aí ele vai dizer assim no versículo 10: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, através da igreja Deus demonstra a sua multiforme sabedoria, ou seja, Deus tem múltiplas maneiras de se manifestar. Por isso que é muito difícil afirmarmos que Deus só se manifesta desta forma, da forma que nós entendemos que Ele se manifesta. É claro que cabe aqui ressaltar de que as Escrituras é um critério de Deus para que entendamos a forma dele se manifestar. O que quero dizer com isso? Por exemplo, em Hebreus diz que é impossível que Deus minta. Se nós partirmos do pressuposto, e a ortodoxia cristã parte de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não só contém como ela é a palavra de Deus, nós temos que crer e acreditar que é o escritor aos Hebreus, que alguns dizem ser Paulo, mas muitos teólogos dizem que não é, devido a vários fatores. Mas se nós concordarmos com isso, nós temos que crer que o escritor aos Hebreus estava inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, Deus. E de que se Deus está dizendo que não pode mentir, que é da natureza dele não mentir, porque todos sabem que mentir para que cause dano, dolo, que cause que seja em falso testemunho, mentir, prejudicando o outro e inclusive a si mesmo, é considerado pecado. Se Deus mentisse, lógico, ele estaria incorrendo em pecado, o que é ante a natureza de Deus. Deus não pode pecar, percebe? Isso só acontece conosco, humanos, né? E com aquele que pecou desde o princípio, que é o diabo e todos aqueles que o acompanharam, percebe? Então, se Deus não pode mentir, é da natureza de Deus não mentir. Então nós nunca podemos entender que vai acontecer alguma coisa que Deus esteja incorrendo em mentira, porque isso é contra a natureza dele. Então nós temos um critério, que é a Bíblia, como regra de fé e prática, para interpretarmos algumas questões muito básicas sobre Deus, inclusive sobre a sua natureza. Deus não mente, Deus tem todo o poder, Deus não tem como. Se a palavra onipotente cabe somente a Deus, isso significa que Deus não pode perder batalhas. Porque Deus é onipotente, ele tem todo o poder, ele faz o que ele quer.
Entende? Não se pode ocultar, por exemplo, nada de Deus, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas. E ele está aí por não poder ocultar dele as coisas, porque ele pela sua múltipla presença em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso ele é onipresente. Então perceba que estas coisas são parâmetros bíblicos para entendermos como Deus se manifesta, como Deus fala, como Deus se comunica. Só que nós não podemos dizer e resumir Deus apenas nisso. Tem coisas que estão ocultas em Deus e de que a nós ainda não foi dado a revelação. Não nos foi ainda revelado. Percebe? Então tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente com uma presunção de achar que, por exemplo, estudou Bíblia, fez mestrado, doutorado em teologia, entende tudo de Deus, porque entende tudo sobre as Sagradas Escrituras. Inclusive, o entender tudo sobre as Sagradas Escrituras já é um perigo. Né? Já é um perigo. Mas é muita presunção achar isso. Deus é infindável. Ele não tem limite. Então não tem como saber, através da mente humana, tudo sobre Deus. Porque ele é o único que é Deus. Só alguém que é Deus pode ter essa acepção de saber tudo e de compreender tudo. Por isso a ideia de perfeição só cabe a Deus e não a nós. Percebe? Então é muito importante entendermos isso. Que tem muita coisa que, como diz Paulo aqui, que é uma multiforme sabedoria. Multiforme. Tem formas diferentes da sabedoria de Deus. Ok? Isso precisa ficar evidenciado. E ele diz, e isso foi dado, claro, a conhecer a todos, através, como diz Paulo aqui, através da igreja. Nós estamos aqui agora, estamos destrinchando isso, ou seja, dando a conhecer acerca desse Deus através de nós, Igreja de Cristo. Ok? Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse propósito foi estabelecido em Cristo. Por isso que não tem como acessar Deus senão por Cristo. Por isso que Cristo é que está de Gênesis a Apocalipse nas Escrituras. Porque você só acessa Deus através de Jesus. Ok? Isso precisa ficar evidente. Não tem salvação na interpretação teológica cristã a não ser por Cristo Jesus. Só tem, como ele próprio disse, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é só ele, porque através dele Deus quis se fazer conhecer em sua plenitude encarnada. Porque como disse Jesus a Filipe, né, quem conhece a mim, conhece aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê ao Pai. Tá bom? Versículo 12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, o homem hoje só tem confiança de ir até Deus, orar, falar Deus, falar Abba, Pai, por quê? Por causa de Cristo. Porque antes o homem tinha sido separado de Deus. No Éden. O homem foi expulso daquele lugar. Foi apartado de Deus. Então, através de Jesus, há uma reconciliação, né? E a qual Paulo diz aos romanos, foi dado a nós também o ministério da reconciliação, ou seja, através de nós, igreja, as pessoas se reconciliam com esse Deus da Bíblia. Porque Cristo opera em nós, mediante o Espírito, para levar essas pessoas a entrar em contato com Deus. Ok? Eu peço sempre que vocês que acompanhem aqui, desculpe, tem vizinhos e tal, então pode ter alguém conversando, um cachorro pode latir, qualquer coisa pode acontecer. Né? É isso que tem as questões domésticas que nos atravessam quando o culto é transmitido assim de casa. Né? Bom, aí versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, vocês alcançaram a salvação, vocês conheceram a Cristo através das minhas aflições, Paulo falando, como apóstolo, porque foi vocacionado para isso. Há um altruísmo, há uma ideia de servidão aqui à igreja absurda na concepção paulina. Né? Ele está se colocando como diáconos,
aquele que serve mesmo ao outro, né? E ele, por servir ao outro e por empreender, despender tanta energia para pregar o evangelho, ele sofria retaliações das mais diversas, tanto na esfera espiritual como na esfera humana, né? Portanto que Paulo foi decapitado ao final de sua vida. Por quê? Porque é alguém que dedicou a sua vida a partir da sua conversão a pregar o evangelho, custe o que custar, inclusive se custasse a sua própria vida. E isso traria alguns sofrimentos. E isso, algumas pessoas podiam olhar para Paulo, inclusive a igreja de Éfeso, e se desfalecer, falar, nossa, mas Paulo sofre muito. Mas ele está dizendo, eu sofro e é por isso que vocês estão na fé. É por isso que vocês estão em Jesus. Por causa dos meus sofrimentos, Deus vai se manifestando a vocês, né? Então não se desfaleça. Isso vale para você, isso vale para nós. Fazendo aqui uma aplicabilidade do texto bíblico, né? Isso vale para nós. Nós precisamos olhar para o sofrimento de um cristão e não interpretá-lo como sendo apenas algo ruim, porque principalmente para aqueles que anunciam o evangelho, né? Como tem muitos pastores, missionários, nesse dado momento, sofrendo muito. Mas é através desse sofrimento, dessas pessoas que são altruístas, que entregam suas vidas à vocação que Deus os deu, para anunciar o evangelho a todos nós, a todos vocês, a toda a igreja, a todos quanto precisam, né, em todas as demais sociedades e países. Ok? Versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, é por isso que eu oro. Para continuar, né, que eu estou sofrendo, mas continuar sendo revelado através de mim, Jesus, para que vocês alcancem a salvação, para que vocês alcancem essa glória, tá bom? Que é a salvação em Cristo. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, ou seja, a igreja, tá bom? Que constitui a igreja. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, exteriormente, muitas vezes Paulo apresentava um sofrimento absurdo, pelas perseguições que sofria de diversas maneiras por governantes, por falsos irmãos na igreja, por pessoas com inveja do ministério dele, enfim, várias eram as causas de perseguição empreendidas contra Paulo, espirituais, né? Enfim. Mas ele dizia que o homem interior, pelo Espírito, estava sendo fortalecido e que isso fortalecia também a igreja. Nesse homem interior, que Paulo muito vai dizer desse homem interior, né? Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós precisamos olhar para as nossas bases. Se você estiver alicerçado em coisas triviais, você automaticamente não conseguirá perseverar na fé. Mas agora, se você estiver arraigado, firmado, estiver como basilar na sua existência de cristão, o amor em Cristo, de Cristo, e você vai conseguir superar as intempéries que a vida nos apresenta. Os grandes percalços que temos que transcorrer, nós vamos conseguir vencer, se nós tivermos como primazia o amor de Cristo Jesus na nossa vida. Ok? Então, isso é algo que precisa estar no nosso alicerce, na nossa base. Paulo continua, versículo 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento e altura e a profundidade. Eu vou ler o 19 porque faz parte do 18. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, quando nós tentamos empreender um esforço, entender o amor de Cristo por nós, que éramos pecadores, caídos em delitos, caídos em pecado, e ele mesmo assim optou morrer por nós para nos salvar, logicamente, isso vai nos fortalecendo, vai nos dando embasamento para continuar na fé e não desistir jamais. Quando nós nos recordarmos e entendermos, ou tentarmos entender esse amor de Cristo Jesus, qual é a profundidade, a largura,
né? Porque é algo de uma dimensão imensurável. Quando você vai entender. Quando você estava num estado de prostituição, numa conduta de vicissitudes da vida, numa conduta lá de usar álcool, drogas, enfim, de toda sorte de vícios que a vida apresenta, e Cristo mesmo assim escolheu morrer por você, por mim, por nós, por todos quantos creem. Como ele mesmo disse no Evangelho de Jesus, né, eu não vim buscar os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim buscar os doentes. Então, os doentes. Por isso que na igreja, algumas pessoas falam, mas na igreja, todo mundo é ex alguma coisa na igreja, ex-drogado, ex não sei o quê. Mas é isso, porque Cristo veio buscar estas pessoas, é quem crê nele, é quem está doente, é quem está necessitado. E quando você faz esse esforço de tentar entender esse amor, quanto mais você tenta entender, mais você vai compreendendo que é algo que excede o nosso entendimento. Ou seja, nas nossas condições humanas de interpretar essa conduta de Cristo para salvar essas pessoas como nós, cada dia mais nós vamos firmando e ficando mais próximos a Ele, porque compreendemos que seu amor é incomensurável. Ok? Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder de Deus opera em nós. E ele faz muito mais, mas muito além do que nós pedimos ou conseguimos pensar, diz Paulo. Ou seja, Deus está a todo instante operando em nós e através de nós e por nós. E isso tudo mediante a graça. Não é que merecemos. É porque ele optou que assim fosse. Ok? E finalizando, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É por isso que nós devemos e buscamos, ou devemos buscar, empreender nosso louvor a Deus, nosso agradecimento a Deus. Mesmo, por exemplo, em meio a uma situação pandêmica e como estamos vivendo, onde infelizmente quase 300 mil pessoas perderam sua vida, onde muitas pessoas estão desempregadas, a situação não está fácil, contudo, é preciso nós olharmos para as benesses de Deus e agradecê-lo pela sua bondade. Mesmo que exista o mal, mesmo que exista as coisas ruins, mesmo que exista a tristeza, contudo, em Deus nós encontramos a salvação da nossa alma. Em Deus nós encontramos a esperança. Em Deus nós encontramos a superação dos sofrimentos que na terra nós enfrentamos. Tá bom? Eu espero que nós tenhamos aqui conseguido elucidar um pouco, né, sobre o que Paulo queria dizer aqui no capítulo 3. Quinta-feira, se assim nos permitir o Senhor, entraremos no capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Efésios. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Eu louvo a Deus por você que aqui esteve presente até o final desse estudo. E aqui vai depender muito do tempo, né? Tem dia que vai ser 1 hora, tem dia que vai ser menos, tem dia que pode passar uns 5 minutos, enfim. Vai depender muito do estudo, do que nós estivermos abordando, para não cortar aqui o raciocínio. Tá bom? Gostaria de fazer uma oração e despedir os irmãos com a bênção apostólica e também dizer aos irmãos que na quinta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, de novo, para continuarmos aqui o estudo da Palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar. Senhor, querido meu Deus bom e eterno Pai que está nos céus, eu te dou graças, eu rendo ao Senhor louvores, eu bendigo o nome do Senhor. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos, cada uma dessas irmãs. Obrigado por todas as coisas, pela tua bondade, pela tua misericórdia e por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado a dar a nós, pequeninos, a sabedoria e o discernimento para entendermos a tua palavra. Que o Senhor venha cada dia iluminar os nossos pensamentos, que o Senhor possa nos fortalecer para continuarmos perseverando em Ti, na Tua palavra, que o Senhor esteja, Pai querido e santo, sobre a Tua igreja nesse momento de tribulação, nesse momento de dificuldade, que o Senhor livre todos nós
de todo o mal, desta enfermidade, dessa pandemia, deste vírus. Que o Senhor guarde a mim, a minha família, que o Senhor guarde a família e aos meus irmãos. Que o Senhor guarde a todos quantos no Senhor creem. Que o Senhor possa visitar aqueles que choram, seus entes queridos, nesse momento. Que o Senhor visite os leitos de UTI. Que o Senhor venha trazer a recuperação a essas pessoas em nome do teu Filho amado Jesus. É o que eu peço e agradeço neste momento. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique em paz com a sua vitória, em nome de Jesus. E até quinta-feira.